As contribuições romanas. Bom sistema de estradas e rotas comerciais vigiadas contra os ataques de salteadores. A competência e engenharia romana pavimentaram as principais rotas comerciais e fabricou inúmeras pontes que uniram de forma rápidas as nações sob seu domínio. Assim, o caminho para a propagação do Evangelho fora facilitado e os missionários podiam viajar seguros. Revolucionou o sistema de correios da época, devido às inúmeras necessidades de comunicação comercial e militar entre todo o império, e aproveitando-se das rotas comerciais facilitadas, o sistema de correio ficou ágil e abrangeu de forma plena todo o Império Romano. Assim, as cartas e especialmente os documentos enviados pelos apóstolos chegavam com segurança ao destino. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Liberdade religiosa. Durante quase todo o tempo, o Império Romano foi tolerante com as inúmeras religiões. Para os romanos, o cristianismo nada mais era do que uma ramificação do judaísmo. Por isso, não procuravam intervir. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-vos e julgai-vos segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Percebemos claramente que o Império Romano foi tal como instrumento nas mãos de Deus, pois foi desejo divino que o mundo fosse preparado para a vinda de seu Filho. Assim, o mundo foi globalizado pelo Império Romano, que condicionou os meios políticos, econômicos e sociais para que o Evangelho pudesse propagar-se. Sobre os Herodes. O nascimento de Jesus se deu por ocasião do reinado de Herodes, o Grande. No mesmo ano em que nasceu Jesus, esse rei morreu. Os últimos anos do seu reinado foram marcados por conspirações dos membros de sua própria família. Pouco antes do nascimento de Jesus, ele havia executado os 2 filhos que tivera com Mariana. Houve também outro filho de Herodes, de nome Antípatro, que conspirou contra seu pai e também foi executado. Foi esse rei cruel que ordenou a morte dos inocentes. Então, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém,
e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Herodes, o Grande, morreu entre os anos 4 e 6 a.C. e foi sucedido por 2 de seus filhos, Arquelau e Herodes Antipas. Arquelau foi um rei cruel e devasso, governando na região da Judéia. Terminou exilado por causa das inúmeras queixas dos judeus contra ele. Após seu exílio, sua tetrarquia Judéia, Samaria e Idumeia foi transferida para procuradores romanos. Esses procuradores eram diretamente responsáveis perante Roma. Pôncio Pilatos foi o 5º procurador e também o mais conhecido por causa da crucificação de Jesus. Pilatos foi um governante severo e cruel. Massacrou sem justificativa aparente vários adoradores samaritanos. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Essas e outras execuções causaram-lhe a queda em 36 depois de Cristo. Herodes Antipas foi nomeado tetrarca da Galileia e da Pérea. Foi um hábil governante, porém devasso e cruel. Foi esse rei que assassinou João Batista a pedido da filha da sua amante, Herodias. E saindo ela, perguntou à sua mãe: "Que pedirei?" E ela disse: "A cabeça de João, o Batista." Herodes Antipas foi executado no ano 39 depois de Cristo, por ordem de Calígula. Filipe foi o 3º filho de Herodes, nomeado tetrarca das regiões da Itureia e Traconites. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Filipe parece ter sido um bom governante. Dizia dele que era relativamente justo e benevolente. Filipe morreu no ano 34 depois de Cristo, e seu território foi acrescentado ao de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I alcançou a proeminência em 37 a 44 depois de Cristo. Foi esse rei que despojou os procuradores de seus poderes. Era observante da lei e hostil aos cristãos. Em virtude disso, era estimado entre os fariseus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Herodes Agripa I teve morte repentina no ano 44 depois de Cristo, e seu reino voltou a ser governado pelos procuradores romanos. Sob os procuradores, as condições pioraram a um ponto insuportável, até que precipitaram a rebelião judaica contra o governo romano em 66 a 70 depois de Cristo.
Herodes Agripa II. Herodes Agripa II esteve com a responsabilidade de governo sobre Calcis e outros territórios de 48 a 70 depois de Cristo. Curiosidades. De forma geral, os romanos olhavam com bons olhos a administração de Herodes o Grande, pois ele era um rei submisso ao império e digno de confiança. Porém, para os judeus, Herodes foi um soberano injusto e devasso. Curiosidades. Foi o rei Herodes Agripa I que teve morte repentina ao ser mortalmente ferido por vermes. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou.